Existe um movimento lá na Europa muito forte chamado European Sunday Alliance. É uma iniciativa política que visa justamente a promover o domingo como um dia de resgate da família. Vocês têm uma ideia? O maior jornal britânico, o The Guardian, ele promove esse movimento, que ele chama de Slow Sunday. E nessa matéria que eu reproduzo aí na tela, uma simples solução para o aquecimento global, eles propõem simplesmente o seguinte: jornal secular, seria mais ou menos como a Folha de São Paulo aqui para nós no Brasil, ou Estadão, né? Dizendo assim: no passado o domingo era tido como um dia de guarda. Por que não resgatar essa ideia para que as pessoas possam ter um dia para família, para descansar, para evitar consumo e assim dar um tempo para a Terra descansar? Salvar o planeta, essa é a proposta. Você percebeu que ninguém está falando aqui de religião, de Bíblia, nada mais? Estão falando de propostas práticas, interessantes, não podemos negar isso, para salvar o planeta Terra. Em 2011, a campanha da fraternidade da Igreja Católica tinha justamente como tema meio ambiente, fraternidade e vida no planeta, a criação gêmea em dores de parto. Eu recebi lá em minha cidade natal, quando eu estava passeando lá de férias, em Criciúma, Santa Catarina, um folheto da paróquia Santa Bárbara. E ao abrir esse folheto, me chamou a atenção um trecho que eu quero ler para vocês agora aqui. Olha só. Um dos gestos concretos desta campanha da fraternidade é reconquistar o domingo como dia do Senhor, dia de descanso e encontro da família, dia de oração em comunidade, dia de bênção e santificação de toda a criação. Agora eles citam aqui um verso bíblico devidamente editado, falta alguma coisa, perceba. Depois de tudo isso feito, Deus viu que era muito bom e descansou, abençoando a obra que tinha feito. Em que dia ele descansou? No sábado. Então veja que a proposta, na verdade, embora haja uma preocupação genuína com o meio ambiente, mas a ideia principal é resgatar o domingo como dia do Senhor. E a proposta é simpática, não podemos negar isso, né? O Papa Francisco também, como eu disse, vem falando de quando em quando sobre essa questão do descanso, do lazer. E nessa matéria publicada no New York Times, ele fala o seguinte, ó: mais e mais pessoas trabalham aos domingos como consequência da competitividade imposta pela sociedade de consumo. E ele vem criticando bastante a questão do consumismo e do trabalho desenfreado. Mês passado, Papa Francisco defendeu o fim do trabalho aos domingos, dizendo que a medida seria benéfica para todos, fiéis ou não. E seria mesmo. E a coisa está pegando, gente. Quer ver? Nessa visita que ele fez à região de Molise, na Itália, ele fez um discurso forte contra o trabalho desenfreado. E ele fala que o domingo livre de trabalho, exceto para os serviços necessários, afirma que a prioridade não é o elemento econômico, mas o humano. E no mesmo discurso, ele fala em defesa da natureza. Estão percebendo aqui? Meio ambiente e trabalho. E como eu disse, a ideia está pegando, quer ver? Um supermercado lá do Rio de Janeiro, de Araruama, divulgou na cidade esse folheto aí, justificando por que não abrem mais aos domingos. E dizem assim, ó: temos certeza de que investir no capital humano e na família beneficia não só nossos parceiros, funcionários, mas também a natureza e nossos clientes. Por tudo isso, que nós da rede Avistão, é o nome do mercado, tomamos a decisão de não funcionarmos aos domingos, por entendermos que este é o dia do encontro familiar, da religião, é dia do Senhor, do lazer e merecido descanso de nossos funcionários. Corretos, né? Agora, o dia é que nós questionamos. Agora, por questionar o dia que eles escolheram, nós poderemos ser mal interpretados, como se nós não concordássemos com benefícios à família, ao trabalhador e ao meio ambiente. Veja que coisa interessante, que cenário está se formando aqui, né? Sindicato dos empregados no comércio de Poços de Caldas: diga não ao trabalho aos domingos. Comerciário também é filho de Deus. E eu concordo, é mesmo. Mas o problema é que eles não querem mais trabalho aos domingos. Nos outros dias, sim, dias comuns de trabalho. Outra, CUT:
trabalho aos domingos e direitos humanos. Você lê esse artigo aqui do camarada que escreveu para o site da CUT, e você vê ali realmente uma defesa muito interessante, lógica, da questão dos direitos trabalhistas. Mas ele propõe também que o domingo seja respeitado por lei. Nesse programa aqui, isso aqui me chamou a atenção, não sei quantos já viram aí na internet, eu publiquei lá no meu canal do YouTube também, mas num programa que tem como tema principal o futebol, estavam ali alguns debatedores, e de repente o assunto muda para a questão do descanso dominical. E eu vou soltar para vocês esse vídeo, eu quero que vocês prestem bem atenção, especialmente nas palavras da Maitê Proença, na proposta que ela faz com respeito ao domingo. Olha só que interessante. Hoje é domingo, a gente está animado, Fraco né? não, Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é Cláudio sem sinapses. Sem ensinar. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o Senhor descansou no sétimo dia. Eu não vejo E por hoje quê. tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática o que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então, se você trabalhar aos domingos, primeiro, você não contribui para a paz no lar, aquela almoção no domingo, etc. E também é ruim para as amizades, Exatamente. para consolidar as coisas. Esse negócio aqui é trabalho? Não. pra mim Isso é aqui que vocês importante. Pra fazem mim aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse? Hein? Tu faz outra coisa Mas é mesmo. verdade, Faço a Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas Trabalhos ao braçais. governo e o governo cede, por que a gente ser obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema de devia hoje. Porque vocês fazer assinam uma pressão. vocês assinam contrato Ser sem proibido. lei, Você gente. Eu me precisa lembro- mesmo pelo bem Você da assina família, contrato sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes de paz. Não é legal a tese pelo do bem- Papa? Eu Não adianta gosto. apitar. Claro Não adianta que apitar. sim. Olha lá, pessoal. Você ouviu bem o que ela falou? Eu acho que a Igreja Católica devia fazer uma pressão para que o domingo fosse preservado por lei. E ninguém questionou. Os caras bem debochados ali, conversando sobre um monte de assuntos, mas de repente vem essa proposta e aceitam numa boa. Eu disse a vocês que a ideia está pegando. Está convencendo as pessoas tranquilamente. Tem mais. Há um esforço assim bastante claro e forte, um esforço forte, olha a redundância aqui, para construir um consenso em torno dessa ideia do descanso dominical. Querem ver? Em junho deste ano, houve um encontro especial no Vaticano, costurado por um bispo anglicano que faleceu recentemente, de uma morte assim bastante absurda e estranha. Dirigia sua moto lá na Inglaterra e um carro veio na contramão e o atropelou, né? O bispo Tony Palmer, que é o que está lá no lado direito, né, extremo ali na tela, ele era uma espécie de arauto do Papa, embora não fosse católico, um bispo anglicano, e ele conseguiu reunir no Vaticano líderes evangélicos que representam quase 200 milhões de norte-americanos evangélicos, todos ali juntos com o Papa, tentando ver maneiras de promover essa união entre os cristãos para que o mundo seja abençoado. E o interessante é que a tônica desses líderes é a seguinte: o protesto acabou. Que protesto? O protestantismo. Eles reduziram a questão do protestantismo à salvação pela fé ou pelas obras. Como a Igreja Católica meio que reviu essa sua posição, eles dizem, então o protesto acabou. E ignoram outras questões que envolveram o protestantismo, né? Isso é muito interessante de se perceber. E o que a gente agora também com certa expectativa para o ano que vem, 2015, é esse encontro aí, um encontro interreligioso que vai debater as mudanças climáticas. Note, para o ano que vem o Papa Francisco promete uma nova encíclica que tem que ver com o meio ambiente. Ele tem falado sobre isso e dito que o domingo é uma boa proposta para preservar a terra. E agora teremos um encontro interreligioso de várias religiões para discutir o mesmo tema, a questão do aquecimento global. Aguardemos para ver o que vai acontecer nessa reunião aí. Mas o interessante é o que está lá no Grande Conflito, página 588, em que Ellen White diz também há 100 anos o seguinte, quando isso aqui era um absurdo, né, naquela época: os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo que então havia, hoje não há mais. Hoje existe uma ponte bem plana, bem asfaltada, né? Estenderão a mão através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Isso já foi feito há algum tempo, não é? A crença na alma imortal e tudo mais, isso aí tem tudo que ver com o espiritualismo. E a outra mão estenderão o poder romano.
E sob a influência dessa tríplice união, os Estados Unidos seguirão as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência de uma minoria que teimosamente vai insistir que o dia está errado, que Deus estabeleceu na criação outro dia como memorial de sua criação, dia da família, dia da liberdade e assim por diante. Quais foram as 3 palavras que eu pedi para vocês gravarem mesmo lá no comecinho da palestra? Que Ellen White disse que a besta vai fazer para que as pessoas aceitem ou pelo menos concordem com a imposição do domingo. Lembram? Vão o quê? Persuadir é uma delas. Impor e subornar. Recentemente, um jornalista que é editor da revista Scientific American Brasil, Ulisses Capozoli, escreveu um artigo interessante lá no site Observatório da Imprensa. À medida que eu vou ler aqui para vocês essa matéria, um trecho dela, eu quero que vocês lembrem do que Ellen White escreveu há 100 anos. O IPCC, que é o painel lá da ONU que cuida desse assunto de mudanças climáticas, o IPCC deve alterar imediatamente sua forma de produzir e liberar dados, de forma que a opinião pública internacional, melhor e mais rapidamente informada, pressione seus governos a adotar políticas restritivas às emissões de gases de efeito estufa. Pressionar. Políticas restritivas, o que é isso? Impor. A mídia deve sensibilizar para cumprir o papel que lhe é devido. Mídia sensibilizando, o que é isso? Persuasão. Ele conclama a imprensa para persuadir as pessoas para aceitarem a imposição de leis restritivas. É necessária uma reação nova e inédita na comunidade internacional via governos nacionais. O que ele propõe aqui é o seguinte, os governos têm que tomar jeito e impor leis para salvar o nosso mundo. E Ulisses, que eu saiba, é ateu. Que coisa interessante, né? Como as profecias podem se parecer tanto com o jornal do dia seguinte.